Você já pensou em fazer reposição hormonal? Ficou na dúvida? Não sabe direito se é bom ou se é ruim? Esse vídeo talvez seja para você. Talvez você consiga refletir um pouco a respeito dos hormônios. Eu sou Elânia Colini e eu vou falar um pouquinho de como está sendo a minha reposição hormonal. Eu comecei a sentir uns... Não era fogacho em si, mas eram uns calores esquisitos pelo corpo. Eu comecei a acordar no meio da noite com esses calores, mas era algo muito suave, muito suave. Eu comecei a sentir dores de cabeça, algo que eu nunca tive, achei muito estranho. Eu comecei a sentir vários sintomas a respeito da menopausa, mas era tudo muito leve e eu não ligava nome à pessoa. Eu falava, não sei, deve ser alguma coisa que eu comi, eu devo estar com algum problema, mas o fato é que eu acordava no meio da noite com uma sensação estranha. Não era bem o fogacho, não era aquelas ondas de calor, mas era uma sensação muito estranha. Eu comecei a ter dores de cabeça, eu comecei a ver que meu cabelo começou a cair demais, eu comecei a ter um pouco de cansaço, um pouco não, bastante cansaço, mas era algo assim mais leve. Eu percebi que algo que eu fazia muito rápido, eu tava demorando muito pra fazer porque era muito cansativo. Eu comecei a ficar extremamente irritada, sabe? E aí, só que eu pensava assim, não, ainda sou muito nova pra estar entrando nesse processo de menopausa, não é isso. Eu não sei o que tá acontecendo, é o estresse do dia a dia, fatores externos. Começava a tentar refletir qual que era o problema de verdade, até que a minha menstruação não veio. E aí eu até pedi pro meu esposo comprar um teste de gravidez, porque eu fiz uma laqueadura, mas mesmo assim eu vejo na internet muitas mulheres relatarem estar grávidas, tipo, na menopausa ou na pré-menopausa, com uma laqueadura. E aí eu falei, não, já vamos ver o que é, mas claro que não. E aí se passaram-se mais 2 meses sem a minha menstruação vir, e eu pensei, não, é isso mesmo. Eu tô nesse processo, né, de pré-menopausa. Procurei uma médica, só que eu já fui dizendo, eu quero fazer da forma mais natural possível. Eu não quero repor hormônio de jeito nenhum. Nossa, nem pensar eu repor hormônio. Eu quero fazer de uma forma bem natural. E foi isso que aconteceu. Eu fui na médica, expliquei, falei que queria fazer o processo mais natural e ela também tinha essa inclinação de fazer de forma natural, de não usar os hormônios. E aí começamos. Ela suplementou com algumas vitaminas e um fitoterápico para essas ondas de calores que começou a se intensificar, assim, não era algo tão difícil de lidar, mas começou a se intensificar. E eu fiquei nisso uns 4 meses, só que parece que quanto mais o tempo ia passando, pior ia ficando, sabe? Pior ia ficando a situação. E aí eu resolvi estudar, falei, não, vou estudar, vou ver como que é esses hormônios, eu quero ver qual que é o efeito, se é bom, se é ruim, se protege, se não protege, porque às vezes eu até comentava em alguns posts falando, não, fiz de forma natural, e uma vez uma pessoa postou falando, mas você tem que ver que os hormônios não é só para as ondas de calor, os hormônios têm um benefício gigantesco. E ela fez um texto gigantesco, assim, eu li e fiquei com aquilo na cabeça. Porque às vezes, algo que é muito importante pra gente e não tá lá falando o que a gente quer ouvir, marca, aquilo marca. Então, fiquei com aquilo na cabeça e fui estudar porque olha, eu comecei a sentir meu corpo inteiro fazendo crack, sabe, brincar, falar que tava crocante, de tanto que o meu corpo estalava,
a minha gengiva começou a retrair. E assim, eu comecei a ficar um pouco preocupada. Como assim? Minha gengiva tá retraindo. Meu cabelo começou a afinar. Dores de cabeça, o fogacho, irritação, vontade de matar todo mundo, pensamentos suicidas. Eu comecei a querer voltar pro Brasil de todo jeito, porque eu achava que o problema era onde eu morava. E aí eu comecei, sabe, eu quero voltar, aquele sentimento de que não, lá vai ser bom, né? Aqui é ruim, aqui eu tô tendo esses sentimentos ruins, sabe? E não via muita perspectiva. Comecei a me afastar das pessoas que eu conhecia, porque eu comecei a não lidar muito bem com as pessoas, mas tudo isso era uma bagunça dos hormônios que estavam acontecendo comigo. Era essa bagunça. E assim, comecei, nunca fui dessa forma, eu sempre fui uma pessoa extremamente paciente, sabe? Sabe aquela coisa de que a casa tá pegando fogo e eu tô de boa? Eu sou mais ou menos assim, eu sempre tento ver e tento, sabe? Tento ver o melhor das coisas e não ficar desesperada. Eu sempre fui bem assim, bem tranquila. Só que aí eu comecei a ficar extremamente irritada, qualquer coisa me irritava, sabe? A gente até brinca, né? A mulherada fala, quando o marido respira, a gente já fica irritada. Era mais ou menos isso. E eu nunca fui assim, dores de cabeça, não conseguia dormir à noite. E aquilo foi se intensificando e acabei que mudei de plano de saúde. E aí, o novo plano de saúde eu conseguia passar com uma médica brasileira, que todo sonho de expatriado, todo sonho, se você não sabe, mas eu não moro no Brasil, e o sonho de todo expatriado imigrante é passar com um médico brasileiro. E aí eu consegui passar com a médica, já tinha estudado bastante, já tinha visto que a reposição hormonal, muito contrário do que eu pensava, era bom, porque protegia os ossos, sabe? O sistema neurológico, tem uma série de benefícios. E aí, eu lembro que eu vi um médico falando assim, você vê uma pessoa com 20 anos, que os hormônios estão assim, bombando no corpo, ter problemas de saúde, é mais difícil. Falou, agora uma pessoa que entra na menopausa começa a ter um monte de problema, até ataque cardíaco. A mulher começa a ter muito mais que homem depois que entra na menopausa. Então, os hormônios, você repondo os hormônios, o que acontece? Vai te deixar melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque antigamente as pessoas morriam muito cedo, 40, 50 anos, né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, a mulherada tá vivendo muito mais. Então, se você não repõe os hormônios, você vai ficar sofrendo com 30 anos, 40 anos, você vai ficar sofrendo, você vai começar a ter problema ósseo, você vai ter que, sabe? É muita coisa pra você pegar e falar assim, não vou usar porque dá câncer. Foi feito um estudo com hormônio sintético que era tirado de urina de égua prenha. E aí foi feito um medicamento para ser dado para mulheres. E aí foi feito um estudo a respeito desse medicamento e levou-se, né, no estudo foi mostrado que as mulheres que consumiam esse tipo de medicamento desenvolviam câncer. Então, nessa época, o que aconteceu? Muitas mulheres e até médicos falaram, não dá para repor hormônio, porque você vai repor o hormônio e você vai causar um dano maior. Só que esses hormônios eram sintéticos. Hoje a gente tem hormônio que é bioidêntico, que é hormônio como se fosse natural, entendeu? E eles acabam não tendo tanto um impacto, aliás, tem muito mais impacto positivo do que o negativo. Só que tem um detalhe, você tem que saber o que está fazendo. O médico que vai prescrever os hormônios, ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Quando eu fui na médica, eu falei, eu quero os hormônios naturais, né, que sejam mais parecidos com o que o meu corpo produzia. E aí eu comecei a tomar os hormônios
E eu comecei a me sentir super, super bem. A primeira coisa que eu notei foi que a minha gengiva, a retração era tão grande que eu sentia repuxar. Eu sentia todas as partes que tem mucosa no meu corpo estavam seco, o olho seco. Ai, o olho era uma coisa irritante, o olho seco, boca seca. Então, isso melhorou bastante. Eu tinha umas coceiras pelo corpo, também melhorou esse tipo de coceira. Eu percebi, eu tenho muitos vasinhos na perna. Eu percebi que esses vasinhos, eles começaram a melhorar bastante. Comecei a não ter mais dor de cabeça, dormi a noite inteira e foi uma maravilha. Tava super bem 6 meses depois, porque quando você faz reposição hormonal, o ideal é você ir sempre no médico, sempre para ele avaliar o que está acontecendo. E 6 meses depois, o que aconteceu foi que eu tenho um mioma e ele começou a crescer. Porque o mioma, ele meio que se desenvolve, cresce, por causa de um desequilíbrio também em relação aos hormônios. Então, na verdade, estava tendo um desequilíbrio para ele começar a crescer. Tem muitas mulheres que elas têm que retirar esse mioma para conseguir fazer essa reposição hormonal, mas o meu era muito pequeno e cresceu um pouquinho, ainda é pequeno, não é algo para retirar, tanto é que eu fui num cirurgião e ele falou isso, ele cresceu, mas ele ainda é pequeno para ser retirado. Ou espera crescer, ou não sei, o corpo absorver. Tem várias, hoje em dia, eu pesquisando, você consegue alguns tratamentos mais naturais para você tentar diminuir esse mioma ou que ele suma. Ele suma de forma mais natural. Aqui, onde eu moro, já é mais difícil fazer isso. Até os fitoterápicos que são indicados eu não consigo achar por aqui. Enfim. Mas eu e a minha médica falou não. Eu falei, não, mas eu quero continuar tomando, porque tava me fazendo muito bem. Eu tava com vontade de viver, conseguia levantar da cama, conseguia ir pra academia, conseguia fazer as coisas normalmente. Eu pensei, não, eu prefiro continuar tomando e esse mioma crescer e eu tirar, né, remover ele, do que eu parar de tomar os hormônios. Mas a minha médica, eu percebi que ela estava um pouco relutante em relação a isso, sabe? Eu não sentia assim que ela estava tão segura. E aí o custo-benefício, ou eu continuava deixando esse mioma crescer, ou eu parava com os hormônios. Eu optei por continuar com os hormônios. Só que minha médica, ela super cuidadosa, pediu vários exames, e aí eu fiz, e ela achou melhor me encaminhar para um cirurgião especialista para ver o que ele achava. E ele me disse que o mioma realmente era muito pequeno para ser tirado, e que eu tomasse outro tipo de... que eu tentasse tomar outro tipo de hormônio, que eu vi uma mulher falando, eu achei interessante, o tudão, né? Um hormônio que vem todos juntos. E aí eu falei não, porque eu já tinha estudado. Por isso que é bom você estudar, você se informar com o que você tem, como é que funciona seu organismo, sabe por quê? Porque quando o médico te oferecer um medicamento, alguma coisa, um hormônio, o que seja, você saber os efeitos colaterais que isso vai te causar, se é bom, se é ruim, só que esses hormônios eram sintéticos, vinham todos juntos, a progesterona, o estradiol e a testosterona. Se você não sabe, o nosso corpo, ele não funciona assim. Logo de manhã todos os hormônios vêm. Não, cada hormônio segue numa harmonia. Um sobe, outro desce e assim vai o dia inteiro. Né? A gente tem muita flutuação hormonal, principalmente as mulheres. Eu acho que os homens nem tanto, mas as mulheres têm muito isso. Então você não pode estar tomando o hormônio todos juntos, porque o ideal é o estradiol ser pela manhã, a testosterona pela manhã e a progesterona à noite. E aí eu recusei, falei pro médico, não vou tomar remédio sintético, ainda mais todos juntos, não vou, recusei. E aí eu falei assim, só que
eu tô começando a ter uma dor de cabeça que se assemelha à enxaqueca. Falei isso pro médico, ele falou assim, então aumenta a dosagem do estradiol, porque eu tava tomando uma dosagem bem baixa, tanto do estradiol quanto da progesterona. Eu falei, não, beleza, vou aumentar. Ele falou, vai aumentando aos poucos, vê como é que você se sente. E aí eu aumentei e o negócio foi piorando, a situação foi piorando bastante e eu aumentei mais um pouco, que eu imaginei não, porque todo mundo diz, olha, a receita de bolo é esse, mais esse. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que eu não conseguia levantar da cama. Eu tava com uma enxaqueca, tava com náusea, sabe? Eu fiquei um dia inteiro na cama e aí eu pensei comigo, chega. Eu tentei, eu vou parar com esses hormônios, não é pra mim. Isso tá me fazendo muito, mas muito mal, muito mal. Só que eu resolvi marcar consulta com uma endocrinologista, porque bem ou mal, o endócrino é ele que sabe do assunto hormônios, repor, ele que estuda para isso, entendeu? Então, digamos que ele teria mais capacidade de te falar o que era bom ou não fazer, é o endocrinologista. Eu resolvi ir lá antes de desistir de vez de tomar os hormônios, porque eu sabia que se eu fosse na minha ginecologista, ela ia pedir para eu parar, porque eu acho que as pessoas não têm muita segurança, sabe? A maioria dos profissionais não tem muita segurança com o fato de repor hormônios, porque fica ainda essa coisa de que o hormônio é ruim, mas os hormônios naturais, né, os bioidênticos, eles funcionam parecido com os naturais que a gente tem, então a probabilidade de dar algum tipo de problema é pouca. Claro que tem, a gente, né, na medicina nada é 100%, então claro que vai ter esse risco, mas aí você tem que pesar, será que eu fico da forma que eu tô ou eu reponho os hormônios e volto a viver, né? Eu falo comigo assim, ó, eu prefiro viver menos, mas viver bem, do que viver mais e viver uma vida miserável, eu prefiro. Então fui na endócrino, falei pra ela como é que estava sendo feita a minha reposição e ela achou que estava sendo feito de uma forma que não era apropriada para o meu organismo, porque cada organismo é único e cada um precisa de uma dosagem específica. E é assim, é na tentativa e erro. Você vai relatando para o seu médico o que você está sentindo e ele vai ajustando a dose para você. Então, ela resolveu passar uma dose que era bem diferente do que eu estava tomando para ver se dava resultado. Ela queria até trocar o estradiol, né, que é gel por PET, mas a gente falou que nesse primeiro momento a gente ia tentar manter o gel e se não desse certo a gente ia trocar. O problema é que aqui no Emirados Árabes, que é onde eu moro, a gente não tem tanta opção assim de hormônio igual tem no Brasil. No Brasil você manda fazer a dosagem específica para cada corpo e é mais fácil de dar certo. Aqui você tem poucas dosagens e você tem que trabalhar mais ou menos com isso, entendeu? E aí ela me explicou, eu senti muita confiança, porque eu tinha muitas dúvidas, ela sanou todas, me explicou por que da dor de cabeça, que eu tava tomando muito estradiol, tava usando muito estradiol, e estradiol causa isso, dores de cabeça intensas, que a dosagem tinha que ser maior de progesterona, inclusive até em relação ao meu mioma, né, que eu tenho mioma, que ele foi crescendo conforme eu fui usando os hormônios, porque a dose do estradiol estava muito maior que da progesterona, e aí enfim, ela ajustou a dose, comecei a tomar. O primeiro dia eu senti um desconforto, o segundo dia eu pensei, será que eu vou continuar? Porque eu tava sentindo bastante desconforto. E aí no terceiro dia eu voltei ao normal. Até você percebe no humor, você fica mais disposta, você fica mais feliz, com mais vontade de viver. E quando você para de tomar os hormônios, eu fiquei quase um mês sem tomar, porque eu falei, não, eu vou ter um treco.
sabe? Essa dor de cabeça, quem tem enxaqueca sabe como é de ficar fechada dentro do quarto, deitada, porque é horrível, é muita dor de cabeça, é a cabeça que roda, é náusea, né? Enfim, aí eu pensei, será que eu fico com essa dor de cabeça, né? Com essa enxaqueca ou com sintomas da menopausa? Enfim, mas era só o que estava errado era a quantidade que eu estava tomando. Tá, pro meu organismo, porque a gente é único, né? Então, o que vai acontecer? A dosagem que é boa pra você não vai ser boa pra mim. Essa dosagem que é meio padrão, pra mim, não foi bom. Pra mim não foi bom, foi péssimo. Aliás, no começo tava bom, mas a médica disse que ao longo do tempo a gente tem que começar a ajustar, diminui, aumenta, porque conforme a gente vai envelhecendo também, o corpo vai necessitando um pouco menos. Enfim, me explicou. Eu adorei a médica, brasileira também, expatriado, imigrante, amo o médico brasileiro, porque é a mesma cultura, né, fala a mesma língua, então voltei a tomar, voltei a viver, e é assim, impressionante como faz diferença, né? E aí eu queria falar um pouquinho dos benefícios da reposição hormonal, para você que tem dúvida, quem sabe eu falando um pouquinho desses benefícios, você pense, não, eu acho que eu vou repor, eu não vou ficar sofrendo aqui, não vou ficar me arrastando, não vou ficar... Porque assim, tem muito benefício, é muito benefício mesmo para você não tomar. E o ideal é tomar os bioidênticos, os naturais, que tem muito menos efeito colateral e assim, é mais seguro. Os benefícios que é a reposição hormonal. Quem sabe você tem muita dúvida. Eu falando um pouquinho dos benefícios, você começa a repensar, porque não dá pra viver se arrastando, gente. Não dá pra viver querendo matar todo mundo, não dá pra viver 30, 40 anos numa vida miserável, né? E aí, o principal é o controle mesmo dos sintomas da menopausa, porque são muitos. Eu vou colocar pouquinhos mais comuns, mas eu mesma tive vários que nem eu imaginava que era por causa da menopausa. A redução dos fogachos, que é aquelas ondas de calor, né? A melhora da qualidade do sono, porque você não fica acordando o tempo todo. A diminuição da irritabilidade, ansiedade, depressão, que eu também tive bastante. A redução da fadiga crônica, né? Essa vontade de não querer viver, difícil. Aí a saúde cognitiva e a mental. Então, a prevenção do declínio cognitivo e possíveis efeitos neuroprotetores. Melhora da memória, a memória melhora bastante mesmo, e da concentração, porque você vive irritada, vive nervosa, você não concentra com nada. A redução do risco de Alzheimer. Só esse aí pra mim, família tem histórico de Alzheimer, né? Só isso pra mim já tá ótimo. E tem que ser ajuda quando você começa ali, no comecinho, quando você vê que você tá no climatério já e você começa a repor, é ótimo. A saúde cardiovascular, a redução do LDL e o aumento do HDL, né, do colesterol bom, né, que a gente diz bom. A melhora da elasticidade da pele, dos vasos sanguíneos, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, prevenção da osteoporose, que é muito comum, né, nas pessoas mais velhas, redução significativa dos riscos de fratura, porque você mais velho começa a cair, começa a quebrar, né, os ossos e acaba até vindo a óbito por causa disso. O metabolismo e o peso ajuda no controle do peso corporal, reduz o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, e isso aí eu tô brigando até agora, porque a gordura chegou e não quis ir embora nunca mais. A melhora na sensibilidade à insulina, porque quando você tá entrando na menopausa também você tem a resistência à insulina por conta da menopausa, e assim,
o metabolismo, né, da glicose, você volta a metabolizar da forma normal, e a estabilização da composição corporal, porque você começa, né, de pera você vai virando uma maçã, é difícil. E aí o aumento da lubrificação vaginal, redução nas dores nas relações sexuais, porque seca tudo as mucosas, você começa a sentir, né, dores, prevenções de infecções urinárias e de repetição, a melhora na função sexual e no libido, porque o libido, tchau, ai, enfim, né? Menopausa. A pele, o cabelo, as unhas, você vê que a pele fica mais firme, mais hidratada. É verdade, porque não é só as mucosas, a pele fica muito seca. Redução do cabelo e afinamento, reduz mesmo, melhora na qualidade das unhas. Minhas unhas viviam, né, bem quebradiças, agora tá bem melhor. O aumento da energia, que é uma coisa que a gente vive o dia inteiro se arrastando, disposição, vontade de fazer as coisas. Eu não tinha vontade de fazer nada antes da reposição hormonal, tava difícil, tava complicado. Melhora na força muscular, essa coisa de ir pra academia, pegar peso também, né? Se sente mais disposta para fazer. E é uma menor sensação de fraqueza. Eu tinha fraqueza até de pegar as coisas, né? E você tem uma qualidade de vida geral, uma sensação de bem-estar. Melhora na autoestima, sua autoestima melhora, sua autoconfiança também, redução nas dores articulares. Eu sentia muita dor nas costas mesmo, dor era uma coisa que tinha, né, pelo corpo inteiro, uma coisa bacana, só que não. E o importante é que, apesar dos benefícios, a reposição hormonal também não é para todos. Tem algumas mulheres que não é indicado, mas você pode conversar com o seu médico e ver, né, o que é melhor, o que não é, porque tem umas contradições, né, em alguns casos, que como o câncer de mama ou endometriose, doenças hepáticas graves, histórico de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Esses são os casos que os médicos acham melhor não fazer a reposição hormonal. E aí você tem que conversar com o seu médico, tem que ver qual que é o risco de se fazer a reposição ou não. Então, os benefícios são esses. Você viu que tem muito mais benefícios, não só na parte sexual, mas também cardiovascular, na parte óssea, na cognição, em relação ao Alzheimer mesmo. A minha família inteira tem um histórico de Alzheimer, então, gente, quero me prevenir, né? Vou continuar com a reposição. Quando eu começar a ver que não tá dando muito certo, ajustar a dose, porque não dá para viver no mínimo, se arrastando, ficando, sabe, sem cabelo, com a pele derretendo, não dá, gente, a gente tem esse recurso, a gente vive mais, a gente não pode ficar vivendo 30, 40 anos a mais, passando de uma forma que não é bacana, se arrastando, achando que, sabe, que tem que ser assim. Não precisa ser assim. Hoje a gente tem os hormônios que são hormônios ditos naturais, né? Os hormônios bioidênticos para ajudar a gente nessa caminhada, porque não dá assim, parei, entrei na menopausa, pronto, não vou reproduzir mais, já posso, né? Já posso ir para outro plano, não é assim que funciona. E a gente também não pode viver esses 30, 40 anos ou mais nessa vida miserável que é, sem a reposição hormonal, pelo menos pra mim, é desse jeito, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada, irritada, querendo, né, esganar todo mundo. Isso aí não é vida. Eu prefiro viver menos tomando os hormônios do que viver mais tendo esse tipo de vida. Você vê que é muito benefício para você se privar dos hormônios, porque foi feito erroneamente testes com os hormônios sintéticos. Eu acredito que assim, o ideal é você
é você utilizar os hormônios bioidênticos, né, que são considerados parecidos com os nossos, que a gente faz, naturais, e ter uma vida normal, é uma vida normal, porque não dá pra gente viver no mínimo se arrastando, sabe? Sem muita vontade de viver, porque é isso, depois que eu comecei a repor os hormônios, eu comecei a ter vontade de viver novamente. E se você tiver alguma dúvida, talvez algo que eu não tenha dito aqui no vídeo, quiser me perguntar, deixa nos comentários, o que eu puder responder, eu vou responder, mas o ideal é sempre procurar um profissional especializado, um endocrinologista ou alguém que já entenda de hormônios por muito tempo, né? Outra especialidade que também faça a reposição hormonal de uma forma mais certeira, né? De uma forma que você consiga utilizar os hormônios para o seu benefício, não que sinta mais, né? Mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. Mas é isso, gente. Vamos viver aí, né, de uma forma plena, com vontade de viver, e até o próximo vídeo.